Hello, oitavo ano, tudo bem, gente? A teacher tá com saudade de vocês, viu? Então, vamos dar continuidade às nossas atividades, né? Nós temos que ficar aqui e vocês aí bem quietinhos, né? Para que a gente consiga retornar então daqui um tempinho. Enquanto isso não acontece, vamos lá. Na nossa atividade de casa, não é? Lembrando que no outro vídeo que nós vamos ter, tá? Ainda essa semana, eu vou voltar para a página, não esqueci, tá? Da página que nós temos aí, anterior, tá certo? Não esqueci. Mas vamos falar aqui sobre esse textozinho, né? Que foi o texto que eu falei, que eu passei para vocês para casa, né? Então, nesse texto nós temos, né? Exatamente falando sobre o passo a passo, o dia a dia, não é? Sobre esta menina, tá? A hora que ela levanta, né? Que horas ela lava o rosto, que horas escova os dentes, não é? Ela se veste, então, toma café da manhã. Então, ela deu assim a relação, né? Ela listou, né, o seu dia, tá? Então, assim, era só pra gente ver um dia. Tá? Depois vocês vão precisar dessas informações aqui. Então, vamos lá. Sexta question, tá? Vocês, na verdade, nessa quinta questão, vocês teriam que fazer, não é? No caderno de vocês, escrever, né? O que ela fez e o que ela não fez, ok? Então, vocês têm que escrever. Por exemplo, vamos lá. Sophia got up at 6 o'clock yesterday. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês falem sobre ela. Falem dela usando as informações que tem aí. Então, que informações nós temos aí, né? Vocês têm que fazer no caderno, tá bom? Então, já eu coloco para vocês a resposta dessa quinta questão. Eu escrevo na lousa que fica melhor. Na sexta question, nós temos aí fill in the blanks using the verbs given the past simple. Vamos lá. A gente vai colocar os verbozinhos aqui, não é? Da questão A até a questão E. Colocando os verbos, né, no passado simples, utilizando. Então, como nós podemos fazer? Did you, letra A. Did you to Taylor Swift's, né, Swift's new song, né? Uma nova música, né? Quando? Então, listen, yes? Quando nós ouvimos falar sobre music e nós temos aqui o verbo ouvir, então logo nós associamos, yeah? B, the Everest last year. Então, se nós estamos falando sobre o clima, né, no ano passado, então nós podemos climbed, yeah? Então, só que nesse caso ele vai mudar, certo? Ele vai ficar passado, ok? Vamos lá, let's go. C. Mom, a delicious chocolate cake, né? Last weekend. Então, mamãe, né, fez um bolo de chocolate no final de semana passado. Aí o que é que a gente vai colocar aí? Que baked, yeah? Ó, baked, ok? Passado simples. Letra D. It was too hot. It was too hot there because I'm sorry, teacher, tá com a língua travada. Então, estava muito quente, né? E o professor o que ele não fez? Ele não opened the window, yes? Então, ele não abriu, yeah? Ó, open. Ele não open. Aí, como nós colocamos? Normal, tá? Open the windows. Letter E.
the PE teacher, yeah, the math, because it was raining, raving, estava chovendo pesadamente. Então, o professor de matemática, né, não veio, ou seja, o que nós podemos colocar? Ele cancelou a aula, ok? Ó, right? Então, a gente vai colocar esse, ele cancelou, canceled, ó, canceled, yeah? Ok? Good. E na nossa sétima question, eu coloquei ali ao lado, tá? Eram as informações aqui dadas no nosso calendário, tá bom? Nesse calendáriozinho, nós temos aí a notinha 1. Ruth assistiu Malévola no cinema semana passada, ou uma semana atrás, ou na última sexta-feira, tá? Então a gente pode colocar isso. Por que que tem esse calendário? Porque você vai olhar no calendário, tá? O dia que ela colocou aí foi abril, no dia 3 de abril, certo? Então a gente vai colocar de acordo com o que tem aqui, ó, tá vendo? Ela está só citando. Na B, Don, né, lavou o carro quarta-feira passada. Olha só. Você olha no mapa, aqui no calendário, no calendar, e você olha qual é o dia que ele colocou, o dia 8 de abril, né? Então você vê. Então você pode dizer que aqui no caso 8 de abril é referente à quarta-feira passada, tá bom? Sandra ficou em casa, ó, final de semana passado. Olha qual foi o dia? Foi no dia 5. Né? Não foi no dia 4 e 5. Aí você vem aqui, ó, 4 e 5. Tá certo? Era isso que era para vocês fazerem. Nesse caso do Jeff jogou futebol domingo passado. Olha, tá vendo? E aqui o último, Haley e eu andamos 5 milhas mês passado. Olha o dia que ele colocou aí, 31 de março. Então, foi no mês passado. Já estamos aqui em abril, no caso. Não é? Então, ficaria dessa maneira, gente, ó. Ruth, tá? Lógico que vocês não iam colocar em português, yes? Colocamos em English, right? Ruth watched Maleficent at the movies last week, tá? Ou, como eu falei com vocês, a week ago, last Friday, ok? Nesse caso B, Don washed his car last Wednesday, ok? 2 days ago, também pode ser. E Sandra stayed home last weekend, né? Jeff, no caso, played soccer last Sunday, yeah? E letra E, nós temos Haley and I walked 5 miles last month. Alright, gente? People? Ok? Então, nós temos aí, né, na page 326, vamos lá. Na 326, eu pedi que vocês dessem uma olhadinha aqui, né? No caso, que nós temos nesse caso, nós temos uma linha do tempo, né? Uma timeline sobre a vida de Steve Jobs, né? Como ele iniciou sua carreira, quando, né? E como ele iniciou, a partir do que ele iniciou a sua carreira, tá certo? Como ele chegou ao ápice da sua carreira, yes? Então, nós temos aqui um texto informativo, ó. Texto informativo de informações reais, tá certo? E também especificando tópicos, tá? Especificando datas do evento. Vejam só, olhem aí, acompanhem comigo. Em 1955, olhem no livrinho de vocês, tá? Em 1955, né?
Steve Jobs nasceu, tá? No dia 24 de fevereiro. Eu pedi que vocês traduzissem isso para a gente poder dar uma lida rápida, não demorar muito. Em 1968, né, Bill Hewlett, né, de Hewlett Packard, exatamente o fundador da HP, certo? Vocês sabem, vocês vão ver, quem não sabe vai ver aqui que Steve Jobs né, no caso ele já faleceu, ele foi o fundador da Apple, né? Mas antes disso ele trabalhou em outras coisas, tá bom? Então vamos entender isso aí, né? Então o que aconteceu? Ele ofereceu um trabalho, né? Um trabalho rápido, tá certo? Na HP. Quem ofereceu? Bill Hewlett, ok? Exatamente da HP, da Hewlett Packard, ok? Em 1970, Steve Jobs foi apresentado, né, ao Steve Wozniak, ok? Em 1976, eles começaram, né, os computadores da Apple, em 1966, 76, ok? Mais na frente, nós temos, né, em 1974, aqui embaixo, que a teacher pulou, né? Ele trabalhou, né, fazendo vídeos, certo? Que hoje em média, na verdade ele viajou também, né, procurando orientação espiritual, tá certo? Ele trabalhou para o Atari, aqui ó, bem aqui está dizendo, certo? Onde ele trabalhou e para quem ele trabalhou nesse caso, tá certo? Em 1978, né, ele nasceu a sua primeira filha, certo? A Lisa nasceu. Em 1995, a segunda, né, Erin Sine, né, a filha de Jobs. Em 1993, né, o pai adotivo dele faleceu, certo? Ele era um filho adotivo, ok? Em 1991, né, ele casou com Lauren Powell, né, no dia 18 de março, né? E no caso, quando foi em setembro, o filho nasceu, né? O primeiro filho homem, no caso, Jobs' son, né? Red Paul Jobs, tá? Em 1986, né? Steve Bolt, The Graphic Group, né? Ele entrou, tá certo? Nesse grupo chamado hoje de Pixar. A gente vê bastante, né? Essa empresa, tá? Em 1985 ele foi demitido, né? No caso, a Apple ainda não era dele, tá certo? Ele foi demitido de lá, né? Em 1984, né? Ele começou, né, a fabricar, ele entrou na fábrica de computadores. E esses computadores é onde a gente vai começar a ver agora, ó. Steve retornou em 1997 para a Apple, que é chamado CEO, né? A CEO. Steve, em 2001, ele anunciou o iPod, certo? Em 2003, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Em 2007, ele lançou o primeiro iPhone, né? Ele foi lançado o primeiro iPhone, certo? E em 2008, né, a App Store, ele abriu o App Store, ele criou, né, no caso. Em 2010, Jobs lançou o iPhone 4, né, que já era uma geração melhor. E em 2011, Steve Jobs morreu no dia 5 de outubro. Então, gente, é só um levantamento,
tá? Sobre a vida dele, né? Que ele primeiro trabalhou em outras empresas e a partir daí ele foi entrando mais e mais, não é? E conseguindo fazer. No caso, como nós vimos lá no texto sobre ele, existiam computadores difíceis e computadores enormes, não é? E ele tornou esses computadores o quê? Mais práticos, evoluídos, não é? Modernos, alright? Tá bom? Aí nós temos aí na primeira question, que eu pedi que vocês escrevessem, né? A sequência, certo? Da linha do tempo, tá? Eu vou já colocar para vocês na lousa essas respostas, tá bom? Que nós temos. Mas, para a gente parar só uma vezinha aqui no nosso texto, eu vou pegar aí na mesma página o textozinho lá embaixo sobre ele, Steve Jobs. Vamos lá. Aqui, pronto. Exatamente esse. Vamos falar aí. A contribuição que ele fez para a tecnologia. Vamos aí. Steve Jobs was visionary, né? And innovador. Ou seja, ele foi um homem que tinha visão, era uma visão inovadora, certo? Por isso que ele chegou onde ele chegou, tá? Ele conheceu, no caso, ele foi usado para contribuir, né, com a tecnologia, tá certo? Com a contribuição para a tecnologia ele teve, tá certo? Então, em relação à música, tecnologia, animação de filmes, tablets, computadores, iPhones, né? Publicação digital, certo? Entre outras. Ele também teve uma inspiração para milhões, né, em todo o mundo. Ou seja, o que foi isso? Ao redor do mundo, ele levou inspirações às pessoas também, tá? Então, ele fez, no caso, citações, como é o caso dessa, que nós podemos ver aqui, ó. The only way to do great works is to love what you do. You do, né? Que no caso, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que faz. Então, essa é uma frase, né, de Steve, tá? E nesse caso, essas foram as inspirações, né, pelo homem que ele foi, pela forma como ele trabalhou, ok? Nesse caso aí, nós, na página 328, quero que vocês virem aí, essa página. Na 328, nós temos aí, né, seu tempo é limitado, então, nós vamos responder isso aqui, tá certo? Então, algumas pessoas, né, que vivem, que têm a vida, né, que não param. Então, as perguntas que nós temos aí ao redor, que são as pessoas, o que as pessoas pensam, né, a respeito, tá? A opinião alheia, tá certo? Essa daí foi uma outro pensamento dele. Olhem só o que ele está dizendo. Seu tempo é limitado. Então, não desperdício, ok? Vivendo a vida de outra pessoa, né? Não fique preso pelo dogma que vivemos com os resultados de outros pensamentos de pessoas. Não deixe o barulho das opiniões dos outros abafarem sua voz interior, tá certo? Então, aí no caso, o que ele quer dizer com isso? Vocês iriam responder. É uma resposta pessoal, né? Você já fez isso assim com alguém? Dessa maneira? Responda aí. Você concorda com ele? Por quê? Né? Então, na Build Up, né? Aí, vocês vão fazer uma timeline sobre vocês, tá certo? Write about yourself, right? Escreva sobre você, pense em coisas importantes que aconteceram, em eventos que ocorreram em sua vida, que podem ser citados. Use o past tense, ok? O past simple tense. Para escrever, para descrever a sua timeline. Comece escrevendo a data que você nasceu. Você pode começar por aí, tá? É exatamente essa question aqui embaixo
tá? Que eu... E ainda na página 328, né, na seção do Bury Up, nós temos aí uma timeline que vocês vão fazer sobre vocês, tá? Que vocês podem observar vários pontos relevantes que foram colocados também na vida do Steve Jobs. Algo importante que vocês queiram mencionar, acontecimentos que não podem deixar de ser falados, ok? Alright? E, como eu falei com vocês, na página 327, a primeira e a segunda question estão aqui, ó. Certo? Na primeira question, nós tínhamos que escrever, né, utilizando no passado, essas sentenças aqui, ok? Da question A até a question H, alright? Então, aqui é exatamente contando o passo a passo dele, né? Que ele nasceu, tá certo? Que ele começou, né, a trabalhar, Bill Hecht ofereceu um trabalho, né? E aqui no caso ele começou, né? Iniciou na Steve Wozniak, ok? Nesse caso ele foi, né, o fundador da Apple. Ele pôde trabalhar na Apple no caso. Ele anunciou o iPod. Tem as datas aí na atividade, não é? E aqui ele foi diagnosticado com câncer. Nesse caso, na Apple, ele apresentou o iPhone. E aqui ele iniciou o quê? Ele começou o App Store, ok? Ele abriu esse aplicativo. Na question 2, também nós temos aí, vamos fechar aqui essa luz para vocês verem direitinho. De acordo com as informações do texto, né? Para a gente colocar uma resposta, completar com as respostas, não é? No caso, aqui, nós estamos perguntando quando, né? Onde Steve trabalhou em 1968. Tá aqui, né? Ele trabalhou em Hewlett Packard, na HP, certo? Nesse caso aqui, o que ele fez, né, durante esses meses? Para onde ele viajou? O que ele foi fazer na Índia? Tá aqui, ó. Ele trabalhou para o Atari. Olha aqui. Sabe o que é isso aqui? É exatamente o videogame, né? Ele trabalhou também nesse, né? Nesse ramo aí, tá? E na questão C, né, no caso, para onde ele viajou, né? O que ele foi fazer lá na Índia? Ele foi atrás de uma ajuda espiritual, um acompanhamento espiritual. Né? Nesse caso aqui, né? Eles iniciaram, né? Quando eles, Wozniak e Jobs iniciaram, quando eles começaram, né? Nesse caso aí da Apple, dos computadores da Apple, foi aqui, ó. Eles iniciaram em 1976. E a questão né, o que aconteceu em 1978? Nasceu a primeira filha dele, a Lisa, né? Como foi, né? Falar sobre, tá aqui, ó, Pixar, né? O que foi isso? Foi um grupo, Graphic Group, yes? Ok? E nesse caso, né? A idade dele, a idade na qual ele faleceu. Ok, gente? Finalizamos aqui, né? A nossa correção, tá certo? Eu espero que tenha ficado tudo entendido, tudo direitinho. Alguma dúvida, vocês podem procurar o WhatsApp, falarem comigo ou voltar os vídeos, né? Verem novamente o assunto, alright? Então, eu espero vocês para a nossa próxima aula, tá bom? Bye, bye!